Bem, meus amigos, minhas amigas, estamos todos nós reunidos aqui. Hoje, dia 8 de maio de 2023. O mês já está avançando, né? O ano também. Aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, para mais uma tarde, noite de estudos. Hoje nós teremos também o nosso irmão Josemir, que eu deixei ali o meu celular. Josemir da Paixão, não é isso? Josemir S. Santos da Paixão, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar o nome dele aqui, que é tanta gente que não dá para eu gravar o nome de todos. Vamos lá, eu tenho aqui. Ele fará a nossa palestra pública hoje. Ele já até confirmou tudo direitinho, né? Mas está aqui o nome dele. Josemir Santos Paixão. Nosso irmão vai fazer o tema Em Permanente Sintonia, texto do livro Lampadário Espírita. Nossa palestra pública às 18h40. Então, teremos aqui o nosso companheiro a fazer a nossa palestra. Mas, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade à parte 2ª, capítulo 6 da vida espírita. Estamos estudando a questão, vamos começar a estudar a questão 317 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de abertura. Ideína, por favor, faz a nossa prece. Ok. Vamos, então, elevar nosso pensamento, agradecer ao Pai por essa oportunidade, ao nosso Mestre Jesus, querido Francisco de Assis, que nos dá a oportunidade de nos reunirmos na sua casa para mais um estudo do Livro dos Espíritos, que tenhamos a compreensão, o discernimento de tudo que será passado a nós, para que possamos, Senhor, nos preparar e nos tornarmos um pouco melhor. Senhor Pai da vida, muito agradecida por esse momento, que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, está no horário, vamos começar aqui os nossos estudos. Vamos iniciar na questão 317 de O Livro dos Espíritos. E na questão 317, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? E aí os espíritos respondem: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles, né, os encarnados, está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. E aí tem uma nota de Kardec que vai dizer assim: as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra, porque eles não têm a necessidade de ficar reencarnando aqui, então eles, por breve tempo, se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam, e quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam
a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Aí vamos dar uma olhadinha na 315 novamente. Voltar um pouquinho e ler a 315. O que ele disse aqui? E os espíritos que deixaram trabalhos de arte ou de literatura, conservam pelas suas obras o amor que lhes chega do vivo, de acordo com a sua elevação. Aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro com o bem que maior admiração lhe causa. Então, ele está dizendo aqui que os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente vêm esse planeta. Mas eles consideram as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando eles estavam encarnados. Agora, os espíritos vulgares são os espíritos que eles chamam de sedentários, acomodados, ociosos, né? Esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Então, quando ele começa a falar dos vulgares, infelizmente, são os que têm maioria. Ainda são os que estão a maioria, né? Conservam quase as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações quando revestido do invólucro corpóreo, quer dizer, quando estavam encarnados. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os seus caracteres. Carmen, dá uma lida aí na questão 459 para a gente. Que ele está dizendo que esses espíritos, 459, esses espíritos, né, vulgares, eles gostam, né, de se envolver nas nossas reuniões, reuniões espíritas mesmo, de estudos, reuniões mediúnicas, nos nossos negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. 459, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, parte 2ª. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ótimo, deixa aí na 459, mentira. Eu vou mais à frente aí um pouquinho. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam, cultivá-las. Verinha, ali na 467. Então, eles não podem satisfazer as paixões deles, porque eles não têm mais um corpo, né? Então, eles vêm gozar na companhia daquelas pessoas que se entregam a essas paixões. E aí eles excitam que elas cultivem aquelas paixões para que eles possam gozar delas também. Lê a 437, Gerinha. Gerinha está aí? E daí na linha 467. 77? Não, 67. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Esses espíritos vulgares, que foi dito aqui na nota de Kardec, são esses que constituem a grande massa da população invisível do globo terrestre. Então, o planeta Terra tem um grande número de espíritos desencarnados em volta dele. A grande maioria são esses espíritos vulgares, são esses espíritos que eles chamam de sedentários, acomodados, ociosos. Esses espíritos mais têm prazer em nos atormentar, em se meter nas nossas reuniões, nas nossas vidas, nos nossos divertimentos, onde muitas vezes eles tomam
parte ativa, de acordo com seus caracteres, e como eles não têm mais corpo físico, e eles não podem, por exemplo, fumar um cigarro, eles não podem tomar uma bebida alcoólica, eles fazem o quê? Se aproximam daqueles que gostam desses vícios para poder o quê? Vampirizá-los, absorver essa energia para eles, tá? Agora, e aí atender suas próprias paixões. Agora, entre alguns desses aí, espíritos vulgares, já existem alguns que já estão um pouquinho mais avançados. E eles nos cercam não para buscar gozar desses prazeres, mas para poder nos observar. Lembra de Paulo Stato? Estando cercados por uma multidão de testemunhos? Eles vêm nos observar para ver o nosso comportamento, para ver como é que a gente reage frente a alguma coisa, para aprender conosco muita coisa, se instruírem e se aperfeiçoarem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, com a nossa palavra, com o nosso discurso, porque muitos espíritos estão aqui para aprender, junto de nós, entendeu? Eu trouxe aqui um texto para a gente poder ilustrar isso aqui, né? Do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, Forças Viciadas, eu trouxe um trecho que eu achei bastante interessante sobre esse tipo de espíritos vulgares que se encontram aqui no planeta Terra, tá? Nos cercando, convivendo conosco, por aí. E o amigo espiritual, Aulus, que é o orientador espiritual, ele sai com um grupo, entre eles André Luiz, Hilário, sempre aproveitando uma oportunidade do trabalho para orientar, para ensinar. E ele diz assim, aí o André diz assim, vamos prestar bem atenção a esse texto. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, na rua, né? Evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita em companhia de Aulus, segundo o nosso plano de trabalho. Então, eles tinham um plano de trabalho e eles estavam indo lá buscando para aprender um pouco mais. Quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria, 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro, em deploráveis condições de embriaguez. Isso é encarnado, tá? No mundo encarnado. Eles viram, tinha um barzinho lá, um restaurante bem... E eles estavam, os guardas estavam arrastando um homem desse restaurante. O mísero, quer dizer, esse homem esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso irmão, o nosso infeliz irmão, determinou o orientador Aulus. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa do restaurante, e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado, o homem bêbado, por uma entidade da sombra, qual se um povo estranho absorvesse. Então, aquele homem bêbado estava sendo retirado do restaurante, sendo levado para o carro da polícia, ele estava envolvido por um ser desencarnado, como se fosse um polvo, então sabe o que é um polvo, né? Cheio de tentáculos, né? Envolvendo ele. Tá? E eles perceberam que era uma entidade da sombra, estava ali envolvido naquele homem. No átomo, reparamos, quer dizer, rapidamente reparamos que a bebedeira alcançava os dois. O encarnado estava bêbado, mas o espírito também estava. Tá? Porquanto, se justapunham, por isso que eles estavam ali grudados,
completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Então, tanto o encarnado como o desencarnado apresentavam as mesmas perturbações, os mesmos sinais de embriaguez. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Quer dizer, o carro da polícia colocou o homem dentro da e foi embora, né? Ante a alegação, aí Hilário, né, fez logo uma pergunta, né? Entende isso aqui? Ante a alegação de Hilário, que é um dos companheiros de André Luiz, o assistente Aulos considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar no tal do restaurante. Um restaurante muito pobre, né? Ia ser um botequim, servia comida. O bêbado já foi embora, a polícia levou. E o seu acompanhante das sombras foi junto. Aí Aulos decidiu levar André Luiz, Hilário e os outros para dentro desse restaurante para eles verificarem a ambiência do local. Agora, preste atenção nessa frase. A casa de pasto regurgitava. O que é uma casa de pasto? Não, o que é uma casa de pasto? Onde tem animais. Né? Onde os animais se alimentam. Entendeu? Porque ele bota essa expressão. A casa de pasto regurgitava. Mas não é um lugar onde bota vaca, boi e cavalo. Era um restaurante. Quer dizer, era um barzinho, né? Um boteco. Mas o Aulos, o André Luiz usa esse termo. A casa de pasto, lugar onde os animais, onde os animais vão buscar alimento. E o que é regurgitar? É vomitar, é expulsar aquilo que excede o conteúdo expelir o conteúdo gástrico, né? Quando está no estômago. É a pessoa dela, daqueles arrotos, aquelas coisas assim. Então, ele está querendo dizer o quê? Que aquele lugar era como uma casa de pasto, onde os animais que ali estavam ficavam colocando para fora tudo de ruim que eles tinham. E quando a criatura vomita, ela bota para fora o que ela está aguentando dentro do corpo. O excedente, né? Eu entendi que a casa tinha tanta gente que já estava... Não, a casa de pasto regurgital, ele compara o local a uma casa de animais. Então, o que ele está querendo dizer ali? Que aqueles espíritos que ali se encontravam agiam como se fossem animais. Então, ele faz essa... Né, que o animal, quando come muito, ele regurgita. Entendeu? O animal, quando come muito, ele faz isso. O grande problema é das grandes boiadas. Quando você tem grandes boiadas, como é o nome daquele gás? O metano. O animal, ele põe para fora. Ele põe isso para fora, ele regurgita. Outro dia eu estava vendo sobre isso, né? Tanto do estômago quanto pelo intestino. Por isso que vai poluindo de metano. Então, ele faz essa comparação. Tá? Então, olha só o que acontecia. Agora o André Luiz vai dizer como era o ambiente dentro desse lugar. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo, recolheríamos material adequado às expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Daí o regurgitar. O ambiente era de muito mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados. Criaturas desencarnadas também estavam lá dentro, de triste feição se demoravam expectantes. Então, havia os encarnados que iam para lá, para beber, fumar, aquela coisa toda, e os desencarnados também iam. Mas olha o que ele coloca aqui, olha essa palavra. Criaturas desencarnadas lá se encontravam, de triste feição, se demoravam
expectante. O que é alguém estar no ambiente de forma expectante? Aguardando alguma coisa. Então, os desencarnados estavam lá de forma expectante. Estavam aguardando alguma coisa. Quem já frequentou alguma vez um ambiente desse, sabe o que a gente está falando. Né? Aí ele diz assim, algumas desses espíritos, algumas dessas criaturas desencarnadas, sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecida pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Então, quando a fumaça do cigarro saía do pulmão do sujeito, o sujeito tragava, o fumo entrava dentro do seu pulmão, e quando saía, aquela fumaça saía com o calor do pulmão do cara. E é ali que eles queriam aquilo. Aquela fumaça que vinha ainda com o calor do pulmão do encarnado. Por isso que eles ficavam expectantes, porque quando eles sorviam aquela fumaça, eles encontravam alegria e alimento. Ai, que coisa horrorosa! Aí ele diz aqui, outros respiravam o hálito dos alcoólatras impenitentes. Então o cara tomava aquela bebida e depois assim, né, dava pessoa daquela cor do prazer, aí ele vai e pega, né, aquele hálito alcoolizado e absorve. Que vem com a energia do organismo da pessoa, indicando-as, informou o orientador. Aí o Aulus deu a informação. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal, quer dizer, os desencarnados, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física e se cosem, olha o verbo que ele usa, porque eles, nossos amigos terrestres, temporariamente desequilibrados dos desagradáveis costumes porque se deixaram influenciar. E o que é que ele diz o seguinte? É como se o cara tivesse um espírito costurado à pele daquele encarnado. Né? Eles se cosem, eles se grudam de tal maneira como se ele tivesse costurado, quase como um irmão siamês, né? Costurado ali. Tá? Então, isso aqui, muitos dos nossos irmãos desencarnados se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, né, do fumo, da bebida e do sexo também, de outros mais, e do uso da droga, da cocaína, de tudo isso, e se cosem aqueles nossos amigos terrestres, temporariamente desequilibrados, nos desagradáveis costumes porque se deixaram influenciar. Aí, né, ele vai dizer aqui, mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Falou Hilário, né? Disse o assistente bondoso, o que a vida começou, a morte continua. Então, esse espírito, quando estava encarnado, era um viciado em sexo, era um viciado no cigarro, era um viciado em cocaína, era um viciado. Então, agora, morrendo, ele está dando continuidade ao seu modo de viver. Entendeu? Porque a vida começou, a morte. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Por isso que na questão 467, que foi lida aqui pela, se eu não me engano, pela Ideína, diz aqui, ó, 467. Vamos lá dar uma olhadinha lá. 467. A pergunta: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que procura arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, chamam, ou que, pelos seus pensamentos, só querem. Então, se a criatura está sofrendo um processo obsessivo desse nível aqui, por quê? E a criatura vive nesse meio.
E ele atrai, não é o espírito que corre atrás dele. Ele atrai esses espíritos para si. Por isso que ele está aqui. Você pode se livrar disso? Pode. Como? Muda a conduta. Lembra? João 8,11? Vai e não pode desapegar. Não é? Não pode desapegar. Não é? É isso aí. Não pode desapegar. Porque eles só se apegam, né, a nós porque os nossos desejos os tomam. Ou porque nós os atraímos pelos nossos pensamentos. Entendeu? Então, continuando aqui. Esses nossos companheiros, diz o Aulus, situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Por isso que ele falou, casa de pasto. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé, que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles um culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos bastardos. Quantas pessoas, né, se dizem religiosas, frequentam igrejas, vários templos, alguns são espíritas, buscam esses prazeres mais baixos. Quantas vezes nós estudamos aqui na Ivone, estudamos com o próprio Hermes Miranda, né? Principalmente a Ivone, quando ela, na aula passada, ela até disse que muitos desses, às vezes, alguns até são médiums, até já contei uma história aqui de um companheiro que era médium, e que vivia nessa vida de alcoolismo e outras coisas mais. Ela diz que quando vão ao plano espiritual do desdobramento, são alertados para o comportamento inadequado e que devem procurar mudar. E aí, quando eles voltam, né, depois na Terra, assumir o corpo, mesmo alertados, eles continuam no comportamento inadequado. Então, né, muitos deles, quando vão para o espiritual, muda, olha o seu comportamento. Você é um médico, você é um trabalhador, você tem uma responsabilidade, você não pode continuar assim. Você tá mantendo pessoas escravas de você, porque você está oferecendo para elas um vício. Você é como traficante. Ele é o dependente. E você está oferecendo para ele a droga. E ele fica o quê? Preso a você. Você vai ser responsável por isso. Você vai ser responsável por isso. Né? E vamos ser assim. Aí ele diz aqui, né? O somamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras. E como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontraram interesse, senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares. Porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como coruja que foge à luz. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou. Aí foi o Hilário, né? Entretanto, pergunta Hilário, como se transformarão? Chegará o dia, diz o Aulus, né? Em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. Respondeu Aulus convicto. Há mil processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles de aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiaram tão cedo da loucura em que se comprazem. Aí André Luiz falou isso, né? Concordo plenamente
redarguir o instrutor. Todavia, quando se fadigam, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Quer dizer, Deus dá um limite. Você tem um livre-arbítrio, mas o teu livre-arbítrio vai até um certo ponto. Chega um momento que faz o quê? Deus caça o mandato. É o que ele está dizendo aqui. Vai esse livro mesmo? Esse aqui é o dos domínios da mediunidade. Então, é aquela coisa. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque o Hilário perguntou para ele, né? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que eles vão mudar? Aí o Alves falou, chegará o dia em que a própria natureza esvaziará o cálice. Havia um processo de reajuste do universo infinito, como aflição, desencanto, tédio, sofrimento, cárcere. Aí o André diz assim, mas eu acredito que alguns deles vão, né? Não vão rapidamente se afastar disso. Aí o Alves diz o seguinte, todavia, quando você sabe, quer dizer, se demorarem demais a mudar, aí vem o quê? A correção. A lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Porque aí acabou o livre-arbítrio. Entendeu? Aí mudou a conversa. Como a pergunta de Hilário, o cristalino e o assistente de Deus presta explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas do vício. Então, quando o sujeito não vai pelo amor, aí diz assim, não, agora você vai, sim. E ninguém pode fugir à vontade do Senhor. Aí vem aquelas reencarnações muito dolorosas. Aí ele diz aqui, ó, temos, por exemplo, ele usa alguns termos bem antigos, mongolísticos, que hoje a gente não usa mais, mas a gente entende o que ele quer dizer, né? A hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, é outro termo que a gente não usa mais, mas a gente entende o que significa. O aleijão de nascença, essas graves deformações físicas e muitos outros recursos angustiosos, embora mais necessários. Porque tem gente que precisa de algo muito, muito contundente para ele se dobrar. Entendeu? E que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Gente, a gente não viu. Não estamos querendo dizer aqui, presta atenção, gente, em todos os casos são. Porque tem suas exceções, mas a grande maioria sim. Então, às vezes, a gente vê crianças, né, desde o berço, em coisas tão difíceis. E se você não tiver uma fé muito forte, você diz o quê? Como Deus é injusto. Não é? Tanto bandido por aí. Estou usando a expressão que o povo usa. Tem uma saúde de ferro. E essa criatura de Deus, esse anjinho desse jeito. Mas talvez, se você for olhar o histórico do bandido que está assaltando na rua, o histórico dele é mais suave do que daquela criança anjinho. Entendeu? Às vezes, aquele cara que está assaltando na rua, se ele encontrar um momento, foi evangelizado, ele deixa, e quantos abandonaram as armas? Ele não tem esse histórico tão violento quanto aquele anjinho que você olha do berço, todo disforme. Entendeu? Não há injustiça divina. Se a gente pudesse, graças a Deus a gente não pode, ler o histórico e dizer assim, Nossa Senhora, não é? Pode ser uma reencarnação como essa. Como essa. E aí ele diz aqui, né? Desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados
pelas provações obrigatórias que oferecem. No entanto, comentei, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se o encarnado que está aqui na bagunça resolvesse avaliar o seu próprio caminho, se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces do bem, se mudassem a própria conduta deles, olha lá, eu até botei aqui, João, capítulo 8, versículo 11, não pecassem mais, parassem de pecar como Jesus pediu. Ah, diz o Aulus, isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados, usando a alavanca da vontade. Atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. Então, o encarnado, ele poderia já agora mudar a conduta, como Jesus pediu, em João capítulo 8, versículo 11, e ao mudar a conduta, eles já começariam a amparar os seus obsessores. Porque o obsessor, primeiro, não ia ter mais aquela fonte de onde vêm aquelas energias para ele. Já não teria mais isso. Tipo assim, a fonte secou. E aí, o próprio encarnado começaria a fazer o quê? Dar uma orientação, servir de exemplo. O desencarnado ia começar a observar o comportamento daquele sujeito a quem ele seguia. Poxa, mas ele mudou, por que ele não está mais agindo assim? E quem sabe ele conseguiria fazer daquele doente e o parasita, né, que fica em cima dele como vampiro, um espírito equilibrado, um espírito saudável, um espírito que não mais procurasse esse tipo de coisa. Mas é o que ele fala, para isso o encarnado vai ter que fazer um certo esforço para mudar. Então a gente fica observando, gente, como a situação é triste, né? Se todas essas pessoas, você começa a pensar, né? Essas pessoas que às vezes vão... a gente vê aqui, né, às vezes, umas raves da vida, né? Que começa na quinta-feira e vai até segunda-feira de manhã, onde as pessoas se entregam a todo tipo de situações ali. Quantos espíritos estão com elas ali? Esses que vão, então, para alguns lugares, fazendo uso de drogas, de sexo desenfreado, né? E a gente sabe disso. Então, quantos desses que trabalham aí como influencers aí, que ficam divulgando, alimentando esse tipo de coisa? Todos eles estão cercados, gente, por esse tipo de espíritos. Todos eles. Se a gente começar a pensar sobre isso, a gente vai tomar um certo cuidado com os lugares que a gente frequenta, com as pessoas com quem a gente se envolve, sabe? E às vezes as pessoas dizem assim, vamos juntar 3, 4 amigos aqui, vamos para a roda de samba, não tem nada de baixo. Mas o problema é o que pode rolar ali. Esse é o problema, né? O cara tomou um chopinho, mas o cara não se contenta com 2, 10 garrafas de cerveja na mesa. E o que Jesus falou para a gente? O problema do homem é o quê? É o exagero. É o exagero. Entendeu? Não é porque você comeu um bolinho de bacalhau, um bolinho disso ou daquilo, mas o cara não se satisfaz com o bolinho, o cara quer a travessa cheia. É gula, né? Exatamente. É o excesso. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa.
Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aí que nós falamos? Nós falamos de tantas coisas importantes aí. Eu fico pensando quando Deus resolve compulsoriamente, não, agora vamos dar uma freada, você vai encarnar aqui numa reencarnação complicada, né? E a gente sabe que a evolução, a gente melhora, não é de um dia para o outro, Não. é aos poucos. A gente mesmo, quando quer melhorar uma coisinha só, ó, ó, porque a gente está aqui, é orgulho, é egoísmo, é vaidade. Então, é lento, o processo é lento. Quando a gente lê assim, mas por que o cara não para de beber, não para de se drogar, não para de fazer sexo de qualquer forma? Olha, a gente lê essas obras, eu estava lendo aquele Sexo do Divaldo, Sexo e Obsessão. Olha, aquilo lá, vou te falar, hein? É brabo, é brabo. Terrível. E é Terrível. Terrível, é terrível, é terrível. São coisas que a gente fica assim, que a gente fica, aquele submundo que a gente imagina que tem. E são coisas que a gente se assusta. Como é que tem espíritos e encarnados que vão para lá, né, participar das festas, das orgias, não sei o quê, e volta, né, ao corpo e reproduz aquilo que está lá. exatamente. Nossa, é cada coisa que a gente fica assim. Agora, vamos entender. Se a gente está nessa condição aqui, o que a gente fez lá atrás lá? Exatamente. Que fomos lá atrás? De repente, fomos protagonistas também e estamos agora tentando nos melhorar. Não é à toa que a gente está aqui nesse planeta, senão a gente estava em Júpiter, né? Vamos entender? Então, e aquela coisa que a Carmen falou aí? Às vezes, a polícia, né, fecha um lugar desse, dá um escândalo para lá, aí fala-se de coisas que você diz, meu Deus, como as pessoas... Porque muitos encarnados de desdobramento do sono vão para esses lugares, se inspiram daquilo que está acontecendo lá, e quando acordam aqui, despertam aqui, vão colocar em prática essas ideias que eles absorveram lá, essas coisas que eles conheceram lá. E eles trazem para cá, e o cara diz, estou pensando em fazer um negócio desse. E ele faz. Mas muitas vezes ele foi buscando um antro desse, essa ideia. E lá quer falar alguma coisa? Liga aí teu microfone. Estou aqui pensando, meu Deus, que loucura, hein? Isso tudo acontecendo, né? E muitas vezes começa na infância, né? Crianças fazendo essas coisas, tudo, né? Cracolândia, aquelas coisas que é inimaginável, né? A gente não consegue. Quando você vê uma Cracolândia, como aquela mais famosa de São Paulo, mas eu outro dia estava vendo na televisão que o pessoal de Botafogo está começando a reclamar que lá em Botafogo tem uma rua lá que está começando um processo de Cracolândia como aquela de São Paulo, que é a pior que tem, né? Pelo menos até então. Uma loucura. A gente fica observando. Quando você vê pela televisão, ou se alguém já viu pela televisão, a Cracolândia daquela, quando você olha aquilo, o que passa pela nossa cabeça? Não é uma coisa terrível? E a Horrível. gente está vendo o quê? Os encarnados naquela Cracolândia. Nós só estamos vendo os encarnados. Mas existe uma Cracolândia desencarnada junto àquela encarnada. É isso que nós estamos. Aquela Cracolândia é muito maior. Muito maior. Se você reunir os dois planos da vida. Ela é muito... Sofrimento da família, né? Começando vendo um filho jovem, uma filha, né? E você Se perder, né? Imagine uma Dona Ivone, que tem uma mediunidade enquanto encarnada muito grande, o que ela é uma Regina, o que elas não veriam
se pudessem ser colocadas hoje, encarnadas, olhando para uma Cracolândia, o que elas não veriam? Ou que um médium muito, né, com uma mediunidade muito bem... Não veria Rose, olhar para uma Cracolândia como aquela. Fala, Ana. antigamente, quando eu ia lá em Madureira, eu passava mal. No início que eu entrei na doutrina, né, que eu comecei a estudar a doutrina, então eu tinha mediunidade muito desequilibrada, né? Era um desequilíbrio total. Eu passava mal, assim, era uma coisa desesperadora, porque a gente sabe que esse local, a vibração é muito pesada, né? Porque o que tem de espírito ali, né? Acompanhando aqueles irmãos, e o médium, com a sensibilidade dele, se ele não tiver assim um preparo, né? Não tiver uma mediunidade equilibrada, não estiver estudando em prece, eu andava em prece lá em Madureira, porque nossa, era uma sensação horrível. Eu passava mal, eu tinha falta de ar, eu achava que eu ia morrer, eu ficava gelada, era uma loucura, sozinha. Eu tinha, às vezes, ir para resolver as coisas. Foi muito complicado lidar com essa situação. Eu só melhorei mesmo depois que eu fui para Jacarepaguá, porque lá eu sentia que a vibração era bem mais leve, entendeu? Ah, sim. E agora que eu vim para cá, o local que eu moro, graças a Deus, é um local assim tranquilo e a vibração é mais light. Realmente, então a gente imagina, só pegando esse exemplo da Cracolândia em São Paulo, nós estamos só vendo uma Cracolândia física, mas existe uma Cracolândia espiritual ali em todos os lugares. É a mesma coisa, por exemplo, um presídio. Imagine a vibração, como não deve ser. Né? Em alguns sanatórios judiciários, em alguns sanatórios para dependente químico. Né? Então, realmente, são coisas muito tristes mesmo. Né? Mas, como a gente sabe, né? Como nós vimos aqui, muitas vezes o espírito, para sair daquela situação, vai precisar de uma reencarnação muito dolorida. Né? E compulsória, muitas vezes, porque já que ele não vai por vontade própria, né? Vai ter um momento que ele não pode ficar perdido, parado no tempo. E isso está servindo de meio, né, de veículo, para poder... Olha a responsabilidade dele também. Tem que ajudar Se ele não se educar, ele vai continuar influenciando ele. Influenciando, mais ou menos tipo assim. Quando você está prejudicando só você, espiritual até deixa o barco vai, sim. Mas quando você começa a prejudicar outros, opa, aí vamos dar uma paradinha aí, porque agora você está também. Então, você vai atraindo mais espírito, e vai influenciando o negativo. Então, você está prejudicando muita gente. Então, tem que dar uma cortada em você, né? Então, é muito delicado isso. Vamos olhar a questão 318 agora. Kardec pergunta: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Ele morreu, a ideia do sujeito mudou? Muitas vezes muda. Sofrem grandes modificações. À proporção que o espírito se desmaterializa. Então, isso aqui é importante. Ele vai mudar, sim, muito, mas à medida que ele vai evoluindo. Se ele desencarna e continua daquele mesmo jeito, não tem mudança. Mas à medida que ele vai se depurando, à medida que ele vai se desmaterializando, quer dizer, se libertando da matéria, que ele vai mudando a conduta dele, ele passa, sim, por grandes modificações. Pode este, algumas vezes, diz os amigos espirituais, permanecer longo tempo imbuído das ideias que estão na Terra. Está vendo? Ele pode desencarnar e ficar longo tempo ainda
daquele mesmo jeito que ele era. Daquele jeito, mas não vai ficar eternamente, tá? Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui. Esse pouco a pouco pode durar 800 anos, 1000 anos, tá? A influência da matéria diminui. E ele vê as coisas com maior clareza. Por exemplo, somos nós. Se nós tivéssemos começado a mudar logo após desencarnarmos, quantas reencarnações nós tivemos? Não estaríamos aqui hoje. Prova de que a gente demorou a mudar é que nós ainda estamos aqui. Essa semana, com essa história aí da coroação do rei da Inglaterra, eu fui verificar quando foi que coroado o primeiro rei da Inglaterra, né? Porque o Império Britânico deixou. O primeiro rei inglês foi coroado no ano de 955 depois de Cristo. 955. Então, em 1955, já havia um império. Entendeu? Já havia um império. A sociedade estava aberta, porque já havia um rei, uma coroação do rei e tudo mais. Quantas reencarnações nós tivemos de 955, quer dizer, antes do ano 1000, até hoje? Né? Só nesse período. É mais ou menos aí quase, vamos dizer assim, 1120 anos. Por exemplo, em 1120 anos. Poxa, se a gente, a cada reencarnação, vamos dizer que a gente tenha tido assim, umas 10 reencarnações em 1126 anos. Uma reencarnação a cada 120 anos, por exemplo, mais ou menos. Se a gente tivesse uma reencarnação a cada 120 anos, a gente já era para estar bem mesmo, né? Morreu, chegou no plano espiritual, deu uma modificada, fez a revisão, deu uma modificada, veio para a próxima. A gente estaria bem pra caramba. Mas não foi isso que aconteceu, porque a gente está aqui na mesma situação, xingando o outro, não é? Então, talvez a gente... Eu não falei de antes de 1955, tá, gente? Porque a gente, antes de 1955, já estava na estrada brigando, entendeu? Com muito conhecimento, eu só estou falando nos últimos 1000 anos aí. 1120 anos. O que aconteceu com a gente? Pode ser que nas duas últimas encarnações, vamos dizer que a gente de 1800 para cá tenhamos tido duas. De 1800 para cá, a gente tinha tido duas. Pode ser que nessas duas últimas, que a gente começou a ver a luz no fim do túnel. Entendeu? E isso é só para ele dizer aqui, ó. Pode este espírito, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui. E ele vê as coisas com maior clareza. E então que procura os meios de se tornar melhor. Eu tenho certeza disso, porque só das duas últimas. Mais avançado. Mais avançado. Entendeu? 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, quer dizer, quantas vidas no plano espiritual nós já tivemos? Centenas, milhares delas, né? Como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Então, nós já encarnamos, desencarnamos milhares de vezes. Mas toda vez que a gente volta ao plano espiritual, muitas vezes a gente se espanta. Aí ele diz aqui, isso só se dá no primeiro momento. Você só tem aquele choque quando você logo que desencarna. E é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. É uma perturbação natural. Porque está saindo de uma dimensão para outra, de uma situação de matéria muito densa para uma matéria muito mais sutil. Então, ele está dizendo, o teu esforço, logicamente, dentro de um padrão evolutivo, natural nosso, esse esforço vai ser só ali. Essa perturbação vai ser só por ali. Mais tarde, o espírito, né, se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado.
e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Quer dizer, eu posso dizer isso com toda certeza, pelo menos que eu conheço vocês, ninguém aqui, na última encarnação, matou 200, né? Ninguém aqui vendeu ninguém aqui escravizou ninguém, tem seus probleminhas aqui e ali, né? Na média. Então, eu não acredito que nós, ao desencarnarmos, vamos ficar 100 anos dormindo. Até porque vai vir logo o mentor espiritual, vai dar um tapa na cara dele. Acorda e vai trabalhar, porque isso não te pertence mais. Esse negócio de você ficar lá dormindo muito tempo. Não tem mais. Para quem, como diz Emmanuel, quem conheceu 5 minutos de evangelho. De repente, gente, dependendo da cor da nossa pulseirinha, se a Rose estiver por perto, minha filha, não vai ter jeito mesmo. Entendeu? Não vai ter jeito, né, Rose? Isso. Eu não acredito que ninguém aqui vai ficar 50 anos dormindo. Só se fizer alguma coisa daqui para frente. Tá? Não vai. Porque eles precisam de trabalhadores. E, como dizer, mano, quem tem 5 minutos de evangelho já tem muito. E a gente conhece a doutrina, já fala disso toda hora. Então, passar por aquele período de perturbação natural. Mas logo vai ser acordado. Ó, levanta, meu filho, vamos trabalhar. Tem um negócio aqui, tem um tanque de roupa lavar, tem um pessoal ali para esclarecer, porque você já tem condições de esclarecer alguém. Então vai ser assim. Eu acredito que seja assim. Totalmente diferente do que já foi lá no passado. Lá no passado, o cara ficava caído lá e não levantava de jeito nenhum, por causa de um guindaste. Mas hoje, a gente ouve de depoimento de amigos nossos que desencarnaram e que eram pessoas como a gente, né? Tem aquele período natural, vai trabalhar, já tem condições de trabalhar. Eu tenho uma amiga, Tereza Maria, de Santo Espírito Maria de Nazaré, já estava no plano espiritual, e ela falou, né? E ela já estava muito doente, né? Mas sempre trabalhando, e ela que sempre me disse, Rose, a coisa está preta, passa um batom vermelho na boca e vai à luta. Ela sempre dizia isso para mim. Então, eu disse para ela que, quando a última vez que o Altivo, uma das poucas, sabe, no final, já que o Altivo esteve com ela, foi a casa fazer palestra, queria muito lá fazer palestra no Centro de Nazaré. Não sei se alguém conheceu aqui o Maria de Nazaré, ficava ali na entrada da Rio Grande, né? Estava do nosso. Olha, isso aqui é o Maria de Nazaré. Ele dizia para ela, Tereza, porque ela tinha muito problema de saúde, né? Muito problema de saúde mesmo. E ela dizia, Altivo, vai ser difícil. Ele olhava para ela, assim, ela presente casa espírita, há anos fazendo palestra, dando curso, da luta. Ele olhava para ela, Tereza, você já tem um lugar para trabalhar. A espiritualidade já falou, doutor Herman, já falou que a tua vaga está lá já para tu trabalhar. Vai ser só desencarnar e tu já está no trabalho. E ela dizia para ele, e que ela era muito doente, eu doente assim, ele olhava para tipo assim, fica quieto. A doença do corpo físico, mas quando tu despertar lá, tu já vai trabalhar. E eu acredito que vai ser isso aí. Eu acredito que vai ser. Eu lembro de Janete, né? Quem lembra de Janete, né? Quando Janete trazia mensagem lá para a gente da mesa. Já estava trabalhando naquela coisa toda, ela chegava a fazer as brincadeiras dela, né? Mas ela já estava no trabalho também. Então, o Belonge também veio trazer mensagem dentro para a gente, né? Nosso amigo Belonge dizia que era o meu médium de transporte, ele que me levava para o secretário assim. Eu era meu médium de transporte. Ele também, quando deu comunicação, também falou, já estava trabalhando, o Janete estava trabalhando. Verinha, lembra de Verinha? Sim. Né? Verinha também já estava trabalhando, e estava todo mundo trabalhando. Né? Vera Barros, minha amiga querida, né? Como Dalila está trabalhando. Já, gente. E não esperou ninguém virar santo, não. Mas já tinha, né? Um 5 minutos de evangelho. Então, a luta é essa. Aí ele diz aqui, né? Isso se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, né, o espírito vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado. E que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, conforme
vai passando aquele tempinho necessário, ele começa a lembrar e não tem problema nenhum. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso livro dos Espíritos. Eu vou pedir aqui. Iraci, tu vai ler a 1 e a 3. A Ana Nascimento aqui da nossa casa. Aqui vai ler a 1 e a 4. E o Beto aqui vai ler a 1 e a 5. Então, a 1 e a 3. 164 e 165. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui na 163. Perturbação espiritual, parte 2, capítulo 3, da volta do espírito, a vida corpórea, a vida espiritual. Vamos lá. Quem é da 63, lê a 163 aí. Ana, perturbação espiritual. 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então é isso aí, tá vendo? Agora a Ana lê a 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo e do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. Não, depende da elevação de cada um. Da pulseirinha. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertos da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, é isso aí, depende, por isso que eu falei da pulseirinha, né? Da elevação de cada um. Porque ele já está mais purificado quase que imediatamente. 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Já vai. Esse inventor da matéria. Agora, aquele outro que está muito ligado à matéria, esse vai demorar. Que pode demorar alguns séculos, né? A 165 não precisa ler a botinha, não. Só a pergunta e a resposta. Questão 165 do Livro dos Espíritos. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação? Influência muito grande, pois isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, olha só a pergunta dele. Ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, o conhecimento do espiritismo, ele está falando do conhecimento intelectual. Tá? É bom botar setinha e escrever isso aí. Quando ele fala, o conhecimento do espiritismo é o conhecimento intelectual. Exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ele diz, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas, olha aí a construção adversativa, mas a prática do bem, o conhecimento moral. Então, tem 2 tipos de conhecimento. Intelectual, que é o conhecimento do espiritismo. Tem gente que tem conhecimento da doutrina, beleza. Conhece todas as questões do livro dos espíritos, conhece o evangelho de trás para frente, vem para trás. Mas, quando desencarna, passa um aperto violento. Por quê? Porque ele tem o conhecimento intelectual, mas ele não coloca em prática o que ele conhece. Então, ele está fazendo uma pergunta muito interessante, Kardec. O conhecimento do espiritismo, conhecer o conteúdo da doutrina, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Eles dizem que sim, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Eu sou espírito mortal, vou reencarnar, tenho que fazer o bem, aquela coisa toda. É conhecimento. Mas aí ele coloca, mas a prática do bem, aí é outra situação totalmente diferente. E a consciência pura são o que maior influência exercem.
Então, a prática do bem é o conhecimento moral. Não adianta ter apenas o conhecimento intelectual. Você precisa ter o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. É conhecer a doutrina e praticar o que o Evangelho te ensina. Então, isso é muito interessante o que ele diz aqui. Depois, gente, dê uma lida nessa nota de Kardec. Deixa aí para trabalho de casa, quando terminar. É uma nota muito importante, tá? Então, eu quero que nessa 165 fique bem colocado isso. Ele aqui está perguntando, Kardec pergunta sobre o conhecimento intelectual. Mas os espíritos vão falar, além do conhecimento intelectual, do conhecimento moral. Então, eles vão dizer, influência muito grande, por isso que os espíritos já antecipadamente conheciam sua coisa. Mas a prática do bem, entendeu? E a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as perguntas e com as respostas. Porque se ele diz só isso, sim, influência é muito grande. E o espírito já se antecipava. Aí, pessoal, vou decorar o livro dos espíritos. Decorar o livro dos espíritos, problema é resolvido. Mas não é por aí. É preciso ter a prática do bem, o conhecimento moral. E tem muita gente que não tem conhecimento intelectual, mas tem o conhecimento moral. Tem muita gente que não conhece. Os irmãos nossos que não conhecem o livro dos Espíritos, mas faz tudo que está no Evangelho. Né? Tem muito ateu que, quando despertar no plano espiritual, com 24 horas está despertando, está feliz da vida. E tem muito espírito que vai ficar ralando. Porque ele tinha o conhecimento intelectual, mas o ateu fazia tudo que o Evangelho mandou. Trabalhava, ajudava. E não tinha título, não tinha, ele dizia que nem que estava em Deus. Mas ele tem o conhecimento, a moral. Ele faz o que o senhor, entendeu? Então, é muito interessante. Então, na próxima aula, nós vamos para a questão 320. Vamos a 320, que vai tratar da comemoração dos mortos funerais, dia 15, né? Dia 15/5. Nós vamos entrar aqui. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, está tudo bem? Então, nós vamos encerrando aqui essa nossa parte, e eu vou pedir para a nossa irmã Verinha. Verinha, fazer a nossa prece. Então, agradecidos a Deus, a Jesus, a Francisco e a Jesus, por essa oportunidade de esclarecimento, de reflexão, de pensar no quanto podemos nos prepararmos prepararmos-nos como espíritos para uma vida futura melhor, mais centrada e mais voltada para o bem, para o nosso bem e para o bem dos que nos cercam. Obrigada, Jesus, por mais este encontro, por mais essa tarde de estudos, por mais esses esclarecimentos. Fica conosco, Pai, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, quando for 5h25, nós retornamos para o Devassando Invisível, mas deixa o livro dos Espíritos aí, que a gente vai precisar, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê.